cidade, a primeira partida que a ABC faz sem ser em Natal. E sobretudo o resultado também, né? Que acredito que estava dentro do planejamento de vocês vencer o jogo aqui. Boa noite. Boa noite. Um jogo com uma característica bem diferente do primeiro jogo, né? Primeiro pelo contexto de você estar vindo jogar no estádio que o próprio adversário pela primeira vez jogaria, que é aqui na Serra do Mel. A característica do campo é até um gramado assim que quando você visualiza ele antes de pisar no gramado, ele tem uma aparência muito boa. Por exemplo, quem assiste o jogo pela televisão viu uma aparência legal, mas é um gramado muito irregular, onde os jogadores têm essa dificuldade, principalmente na hora que vai fazer o domínio, e acaba tornando o jogo um pouco mais lento e com número de erros de passe, alguns erros de tomada de decisão, que são, às vezes, eles acontecem um pouco por causa da irregularidade. Então, era natural que o campo tivesse, sempre tem uma influência, né, na performance, mas eu gostei muito da atitude do ABC, dos atletas. A gente veio e com todas as dificuldades, viagem, pouco tempo de recuperação, não tivemos tempo para treinar, essa questão do campo com a característica diferente, mas faz parte da competição e a gente tem que saber lidar com isso. A própria iluminação, que não é a melhor iluminação. Então, alguns aspectos que fazem com que o jogo se torne mais difícil. Mas eu gostei da atitude dos atletas desde o início. O ABC veio, se impôs, controlou o jogo, praticamente não tiveram nenhum chute do adversário durante os 90 minutos, né? Mais de 90 minutos, que teve os acréscimos. A gente teve 13 finalizações, ali 4 no alvo. Poderia ter aproveitado mais uma vez melhor, como aconteceu no outro jogo, né? Os melhores acabamentos. Mas eu saio satisfeito com o resultado, saio satisfeito com a performance, que mesmo com a dificuldade de campo a gente conseguiu em alguns momentos circular, conseguiu criar variações de corredor lado direito, corredor lado esquerdo. Atacamos muito no primeiro tempo pelo lado esquerdo com João Diogo e Jefferson. No segundo tempo eu mexi um pouquinho, construí uma ideia de 4 atacantes atacando a última linha, espetei um pouco o Lucas aqui e fiz o Geilson trabalhar como se fosse um terceiro, e a partir daí o jogo começou a fluir para nós. E aí a gente conseguiu abrir, depois logo em seguida aproveitamos bem mais uma vez uma segunda bola de bola parada, e a partir daí a gente começou a fazer as substituições, já pensando inclusive no jogo que a gente vai ter sábado. A gente tem uma viagem agora, vai ter desgaste agora de retorno, e eu acho que os jogadores entraram, conseguiram controlar, como eu falei anteriormente, o adversário ali, um cruzamento, outro, uma situação ou outra ali no final tentando abafar, mas muito pouca finalização, muita pouca construção, e a gente com um controle muito interessante a partir do primeiro minuto até o minuto 90. Isso me deixou muito satisfeito pela atitude dos atletas. Boa noite, professor Marcelo Chamusca, Júlio Araújo da Rádio 96 FM. Queria que você falasse um pouquinho também dessas suas escolhas, principalmente do modo de jogar no primeiro tempo, por exemplo. Um ABC que joga muito, né? A sua equipe escolheu por jogar muito pelo lado esquerdo, com a passagem do Jefferson e também as chegadas do João Diogo. Mas enquanto do outro lado o Thiaguinho foi pouco participativo no primeiro tempo, segundo tempo até apareceu mais, e o Lucas Marques também aparecendo, até com a assistência que ele deu para um dos gols. O porquê que essa opção de jogar mais para o lado de cá, do lado esquerdo, com o João Diogo, e o Thiaguinho que fica um tanto quanto mais apagado, só que ele pode também fazer algumas participações, até porque é um jogador que foi contratado com status de titular, e a gente já conhece a habilidade do jogador também. O Thiaguinho é um jogador importante, é um jogador que a expectativa de todos nós é muito grande, né? Torcida, imprensa, diretoria, os próprios atletas, os próprios companheiros. E tem uma situação que a gente precisa pontuar sobre o Thiaguinho, que ele e o Edson talvez tenham sido os 2 atletas que menos treinaram nessa pré-temporada. Ele teve 2 situações de lesão que acabou afastando de alguns treinos importantes, inclusive nos jogos amistosos, nos 2 primeiros jogos ele não participou. Então é um atleta que está ainda requerendo uma condição de ritmo, até no aspecto físico melhor. E se a gente sabe e a gente tem consciência de que o atleta é qualificado, tem técnica e pode render mais,
cabe a nós continuar dando minutagem e fazendo com que ele possa melhorar ao longo dos jogos. Essa é a nossa expectativa. Mas você falou bem, a gente tem um repertório onde a gente consegue alternar os corredores de primeiro para segundo tempo, pela característica dos nossos jogadores. E a gente, quando voltou para o segundo tempo, a gente fez uma leitura que o adversário, com a linha de 5, estava conseguindo meio que interceptar algumas situações que a gente trabalhava e não conseguia furar essa última linha deles. E aí a gente começou a sobrecarregar um pouco mais esse lado direito, trazendo o João Diogo para esse corredor, para se aproximar do Lucas, com o suporte do Geilson, e demos uma liberdade para o Bruno Leite flutuar um pouco mais pelo lado esquerdo. Aí o que aconteceu? A gente começou a construir bem, começou a inverter às vezes bola longa, ou então inverter com jogo apoiado, e aí nessas situações que o adversário demorou um pouquinho para entender os posicionamentos ali, a gente conseguiu abrir, que era o nosso objetivo. A gente sabia que se a gente abrisse o adversário com um a menos, já desgastado, seria muito difícil, e jogando em linha de 5, que eles jogaram até o final, né? Mesmo perdendo de 2-0, eles não abdicaram da última linha. Então aí a gente teve muita posse, teve muito controle de jogo, mas eu concordo com a sua pergunta inicial. Eu acho que o Thiaguinho tem margem para crescer muito. Ele melhorou já no segundo tempo, participou mais, quase faz um gol de uma segunda bola, mas ele pode sim entregar mais, mas como a gente falou anteriormente, o atleta ainda está num processo de melhora de condicionamento, a gente acredita que ele vai entregar mais, mas o mais importante que eu acho é a gente ter essa variação e esse repertório. O João joga pelo lado esquerdo, mas pode jogar pelo lado direito também, como ele jogou uma parte do segundo tempo. O João pode jogar por dentro, se aproximando do Igor. A gente pode, em algum momento, jogar com o Jefferson mais espetado, em outro momento o Lucas mais espetado. A gente pode, como a gente fez ali, acabar com um tripé, com Henderson, Cleiton e Geilson, sustentando mais o jogo e com uma consistência maior por dentro. Então, a característica dos jogadores me dá a possibilidade da gente variar esse repertório, e quando a gente quer controlar, a gente controla mais, quando a gente quer ser um pouco mais rápido na transição, a gente tem característica para fazer isso, tem extrema que joga com o pé contrário vindo para o meio espaço. Então essas possibilidades fazem com que a gente possa ter um repertório e mudar durante o jogo, porque no primeiro tempo a gente controlou o jogo, teve algumas finalizações, mas eu penso que não foi, principalmente em organização ofensiva, não foi o cenário ideal. No segundo não, no segundo a gente conseguiu, através dessas mudanças, construir o cenário ideal. Ô, professor, hoje o senhor conseguiu repetir a escalação, né? Acho que para um começo de trabalho, você ter constância com 11 ali é importante. Eu queria lhe perguntar se essa situação desse 11 já é uma tendência também já para a próxima partida contra o Santa Cruz de Natal. E uma outra situação, né, que hoje os torcedores perguntaram bastante, foi com relação à ausência do Talicinho na delegação, né? Basicamente eram 12 jogadores do banco lá em Natal, hoje vieram 10 para cá, só não vieram o Talicinho e o Regis. Os outros eram todos os mesmos. Teve alguma situação clínica com o Talicinho? Foi uma opção mesmo? Como é que tem sido o desempenho desse jogador também e a sua ideia para utilizá-lo na sequência do campeonato? Não, a questão da não utilização do Talicinho e do Regis, porque a gente só podia trazer 21 atletas. Aí entra mais nessa questão de logística, então a gente podia trazer 21 e eu tinha que cortar 2 jogadores da relação de 23. Geralmente, quando acontece esse tipo de situação, a gente não costuma trazer 2 zagueiros, porque dificilmente você usa 2 zagueiros, né? Para lesionar 2 zagueiros no jogo é muito difícil. Você utiliza um, né? Aí, hoje o Darlan está treinando muito bem. O Darlan tem sido um dos jogadores de destaque durante essa pré-temporada. Um jogador de personalidade, bola aérea boa, muito rápido, jogador fisicamente muito intenso. Então hoje eu poderia te dizer que o Darlan está um pouco à frente do Regis. E aí por isso a opção do Darlan em detrimento ao Regis. Em relação ao Talicinho, eu tinha três atacantes para trazer, trouxe Calazans, o Alisson e o Cauã, que é o único 9 que a gente tem hoje de reposição. Então é critério, é justiça, a gente procura ser o máximo criterioso. Eu gostaria muito de trazer os 23, como eu não podia trazer os 23, eu tinha que decidir, aí a decisão eu acho que foi a mais coerente e a mais criteriosa na questão da gestão do grupo. Continuidade do time. Sobre a continuidade,
O que pesou muito a gente repetir a escalação? Primeiro, a falta de tempo de treino. Segundo, porque eu acho que foi notório por todos vocês e por todos nós que o time teve uma boa atuação no primeiro jogo. E hoje também já voltou a ter uma atuação digna de novo, dentro daquilo que a gente montou como estratégia. Voltamos a vencer. Próximo jogo, eu não posso te antecipar nada, porque esse tipo de calendário, quando você joga quarta e sábado, com a viagem ainda, chegando amanhã, vamos chegar praticamente na madrugada, eu preciso de um feedback, de um retorno do meu departamento de fisiologia. Como é que esses jogadores vão estar na sexta-feira, principalmente, que são as 48 horas, para ver como é que está o nível de fadiga deles, de desgaste. Acho que o que colaborou muito aqui no aspecto físico é que nós definimos o jogo ali no 2-0 e controlamos bem, então a gente correu muito pouco, sem bola, né? A gente teve mais posse, controlou bem o jogo. A temperatura aqui, a temperatura muito amena, muito ventilado aqui, e o jogo à noite também, isso acho que fez com que a gente tivesse um desgaste físico menor. Vamos ver como é que os jogadores vão estar na sexta-feira, e sexta-feira praticamente eu devo definir a equipe para o jogo de sábado, começar a estudar o Santa Cruz. Já vi uma boa parte que eles jogaram contra o Potiguar, né? Então já deu para dar uma estudada e estudar um pouco mais amanhã e na sexta-feira, para a gente colocar a equipe que tiver na melhor condição, principalmente no aspecto físico. Mas claro que existe uma tendência, 2 jogos, 2 vitórias, nossa baliza está 0 ainda no campeonato, isso é importante também. Aí é um trabalho de todos os jogadores, não é só dos goleiros ou do sistema defensivo, é do sistema como um todo. Então a gente vai pensar com calma e definir na sexta-feira. Sobre essa falta de treinamentos até por conta dessa logística oferecida pela tabela do campeonato, né? O ABC, que jogou no domingo, teve o quê? Segunda-feira e terça-feira para recuperar, treinar, viajar, vir para Mossoró e ainda para a Serra do Mel para enfrentar a equipe do Potiguar de Mossoró. E vai ter agora algo semelhante, né? Volta para Natal, recupera na quinta, tenta treinar na sexta-feira para enfrentar o Santa Cruz no sábado. Essa logística oferecida, como eu falei, da tabela do campeonato, você acha que houve algum equívoco na montagem da própria federação? Eu acho que houve, sim, porque acho que deveria ter um pouco mais de sensibilidade, já que você vai jogar quarta, na distância que a gente veio jogar. Esse jogo poderia ser no domingo, porque é o jogo no sábado. E eu acho que poderia ser um pouco mais coerente essa organização de tabela, até para... Não, a gente não está pedindo favorecimento, não. É o básico do básico. Você jogou quarta-feira à noite, 20 horas, vai voltar para jogar sábado à tarde. O jogador é ser humano. Cara, e eu acho que você não vai conseguir completar 72 horas do jogo. Que a gente tem que pensar na questão do atleta como ser humano. O atleta não é robô. O atleta não é dar o start ali que o cara vai fazer e vai executar aquilo que a gente está pedindo. E eu acho que a federação, quando montou essa tabela inicial, deveria ter um cuidado maior em relação a esse jogo de sábado. Esse jogo poderia ter sido feito no domingo, tá? Aí, claro que vai ter justificativas em relação a um monte de coisa, mas num aspecto, olhando a parte física e a parte clínica e a parte que a gente tem que ter cuidado em relação ao atleta de futebol como um todo e a própria comissão técnica e todo mundo que está envolvido no processo, eu acho que esse jogo poderia sim ser no domingo. Mas eu falei para os atletas ali e vou repetir para vocês. Dificuldade de tabela, de viagem, de campo, de iluminação, adversário tem que ser combustível, porque o nosso objetivo é grande na competição. E tudo isso tem que ser transformado em combustível para vencer os jogos. Ok, obrigado então ao técnico Marcelo Chamusca, né, até pela paciência aqui que teve conosco. Meu caro Marcos, voltando com você no estúdio, está na conta a entrevista coletiva com o professor depois da vitória pelo placar de 2-0 contra o Potiguar aqui